Fala, Gabeira! Olá, mais um podcast, o primeiro depois do Carnaval, e podemos dizer que o primeiro do ano também, porque no Brasil o ano começa depois do Carnaval. O grande tema da semana foi a fala do presidente Lula na Etiópia, comparando a guerra na faixa de Gaza, sobretudo a ação de Israel na faixa de Gaza, ao que o Hitler fez com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Essa frase teve muita repercussão, é uma frase inapropriada do ponto de vista histórico e do ponto de vista humano também, mas não é isso propriamente, não é esse propriamente o meu tema. Eu acho que já se falou muito na televisão, vai se falar muito mais, e a internet tem esse caminho, né? Abre possibilidade de jogos verbais. Centenas e centenas de pessoas tweetando a favor, milhares de pessoas tweetando contra, debate nos grupos de WhatsApp, mas a guerra continua. Né? O problema central é a guerra lá. E a guerra continua e há um grande problema no horizonte, que é a possibilidade de Israel atacar Rafah, uma região, às vezes pronuncia-se também Rafah, é uma região no sul da faixa de Gaza que faz fronteira com o Egito. Qual o problema desse ataque ali? É que ali estão concentrados 1,5 milhão de civis. Israel quer que eles saiam dali para uma faixa muito estreita, na qual eles não cabem. Então, a própria União Europeia já disse que um ataque ali seria uma catástrofe sem dimensões, uma catástrofe enorme. Por isso que eu acho que a gente deve voltar a pensar na guerra, deixar de discutir pura e simplesmente uma fala do presidente da República que não foi adequada. Por que eu digo isso? Porque a fala do presidente da República, entre outros problemas para mim, tem a capacidade de dividir as pessoas que estão contra a guerra e lutam pela paz. Elas têm posições diferentes a respeito dessa classificação, essa comparação de Israel com a Alemanha hitlerista. Então, qual a vantagem de dividir agora as forças que se opõem à guerra? Vejo muito pouca. Por quê? Porque a guerra é muito complicada. A guerra ali é fruto de um processo histórico longo e intrincado que ninguém conseguiu resolver até agora. E não há de ser em jogos florais dentro da internet que nós vamos ajudar a mudar a situação. O ideal é que se restabeleça novamente uma unidade cada vez maior entre as pessoas que querem o fim da guerra, que querem um cessar-fogo e que se organizem também dentro dos seus limites para proteger e, de uma certa maneira, apoiar os civis na faixa de Gaza que estão sofrendo tudo isso. Portanto, seria até interessante que essa crise diplomática acabasse, que esse blá 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 sobre o que falou, o que não falou, o que terminasse logo, para que as pessoas pudessem se concentrar na questão central, porque a internet é uma diversão. Quando começa um grupo a defender uma fala do presidente da República, outro grupo a condenar os diversos jogos verbais que surgem aí, as pessoas esquecem do que está acontecendo realmente. E eu faço esse podcast para lembrar não só o que está acontecendo em Gaza agora, como o que pode acontecer com o possível ataque de Israel em Rafah. Eu acho que é importante restabelecer a unidade das forças que querem a paz, a unidade das forças que precisam da paz, e, nesse sentido, é importante até restabelecer o papel do presidente da República como um grande interlocutor nesse processo. Eu acho que a fala de um presidente do Brasil tem um peso internacional, mas ela tem um peso maior na América do Sul. Eu acho que a fala de um presidente da República para solucionar uma questão na Europa ou no Oriente Médio é um pouco mais limitada. Ainda assim, eu sempre tenho defendido que nós temos um instrumento muito importante
conquistado pela nossa diplomacia. Foi feita uma declaração em Dublin, na Irlanda, muito importante em 2022. É uma espécie de marco civilizatório, uma declaração que condena a morte de civis em guerras, que obriga os países a serem mais cuidadosos quando fazem seus bombardeios para evitar que civis inocentes sejam mortos. Eu digo um marco civilizatório porque é um avanço. Na verdade, nunca tinha havido uma convenção, ou pelo menos uma declaração internacional, no sentido de garantir que os civis sobrevivam a uma guerra, que eles não sejam atacados de uma forma descuidada, ou às vezes até intencional, pelos inimigos. Portanto, eu acho que o Brasil tem esse instrumento. Baseado nesse instrumento, nessa declaração contra a morte inocente de civis, nós podíamos também condenar os ataques na faixa de Gaza e podíamos condenar também os ataques russos na Ucrânia. Então, são dois pontos importantíssimos. As pessoas que querem a paz têm que continuar unidas, tentando buscar esse caminho, porque ali no Oriente Médio é tudo muito difícil. E não há de ser uma polêmica brasileira, por mais quente que ela seja, que vai melhorar a situação por lá. Pelo contrário, quanto mais atenção, quanto mais foco houver na própria guerra, mais próximos nós estaremos de colaborar dentro dos nossos limites.